Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e com o trabalho constante dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos começar. Estamos estudando o capítulo 17 do livro Os Mensageiros. No último programa, nós estávamos lendo a narrativa de Alfredo sobre o que aconteceu depois que ele tentou matar a Ismália e tentou matar o homem que estava escondido lá no quarto encostado ao seu, sabendo que, agora o Alfredo também sabe, como nós, os leitores, que esse homem foi plantado, vamos dizer assim, lá no lar do Alfredo e propositadamente foi pago pelo sócio, porque como ele não tinha provas nenhuma contra a Ismália, contra o comportamento da Ismália, ele resolveu pagar uma pessoa para se fazer diamante da Ismália. E ainda providenciou que esse homem deixasse cair um chapéu. Quando o Alfredo viu o chapéu, enlouqueceu, pegou o revólver, saiu atirando a esmo e voltou para dentro de casa e tentou matar a Ismália. Só que ele disse que ele não sabe, na terra ele não entendeu o porquê que o revólver não disparou. Aí a gente comentou que realmente os espíritos, né, pergunta 459 do Livro dos Espíritos, influem os espíritos na nossa vida muito mais do que supõe. De ordinário são eles que vos dirigem. E nesse caso, eles não permitiram que o Alfredo atirasse contra a Ismália. Mas o que ele fez, matou ela do mesmo jeito. A gente viu, a gente leu, que ela ficou privada de ver os filhos, ele largou as crianças com uma governanta, foi embora, 3 anos ficou na Europa, só voltou quando ele recebeu uma carta dizendo que após uma tuberculose ela havia desencarnado. Então, na realidade, ele não matou com a bala, ele matou com o comportamento dele e com as atitudes dele. Ele é um homicida. Para Deus, ele cometeu realmente um crime, porque os espíritos dizem que matar é muito mais do que você só tirar a vida matar o corpo. Você mata esperança, alegria, ele matou. Ele matou toda a alegria da Ismália, toda a vida da Ismália, né? Tudo que ela era. Ele acabou com tudo, ele matou. Então, para Deus, ele é um homicida indireto. 2 vezes. Tentou matar o moço e a Ismália. O bandido, né, lá, o criminoso que estava escondido, homicida 2 vezes. Tereza, antes da Tereza começar a ler, eu só queria fazer um comentário, porque na pergunta 466 do Livro dos Espíritos, que é do capítulo da intervenção dos espíritos, Allan Kardec pergunta assim: por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Porque junto com o Alfredo e o amigo, entre aspas, dele, porque se não é amigo, entre aspas, dele, tem a influência dos espíritos inferiores, como todos nós temos. E aí Kardec pergunta, por que Deus permite que os espíritos inferiores nos influenciem no mal? Por quê? Resposta: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, ele começa a responder dizendo que eles existem, essa influência permitida, para que a gente possa provar a fé para nós mesmos. Tem que provar para nós, porque Deus já sabe o que vai acontecer. Nós é que não sabemos se a gente vai falir naquela prova ou não.
Continua. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, quer dizer, a nossa dos bons espíritos. Desde que sobre ti atuam influências más, é que és atrás, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio na balança e te deixa senhor de seus atos. Então, ele diz assim, olha, a liberdade de escolher é sua, de ceder ou não. Aí que está o nosso progresso, porque senão a gente não progrediria. Como é que a gente ia progredir, não é? Então, aí é a lógica da doutrina espírita. Bom, então vamos começar a leitura. Estamos no parágrafo 15, agora estamos no final do parágrafo 15. Após 2 anos angustiosos entre a saudade e o abandono, Ismália fora colhida pela tuberculose, falecendo em terrível martirológico moral. Deliberei então a volta. Fixei-me novamente no Rio, eduquei os filhinhos e conservei a dolorosa viuvez no desencanto do coração. Os anos rolaram uns sobre os outros. Quando fui chamado à cabeceira do ex-sócio agonizante, porque conforme ele viajou, deve ter acabado a sociedade, né? E os anos rolaram, ele criou os filhos, e um belo dia ele recebeu um chamado do ex-sócio, do nosso amigo aqui, não é? O infeliz, em face da morte, confessou o crime odioso, pedindo um perdão que, infelizmente, não pude conceder. E aí, isso é muito importante, não é? Porque, como diz Joana de Ângeles, o perdão, e todos os espíritos falam isso, que o perdão é bom para quem perdoa. Porque, por ele não ter perdoado, porque ele era também um criminoso, porque ele colocou toda a culpa em cima do sócio, mas ele era livre para decidir o que ele queria da vida. Ele não pensou, não conversou. Então agora ele jogou a culpa toda no ex-sócio, que realmente é culpado, e não deu um perdão que ele deveria ter dado. Por que a gente está falando, né, que é uma coisa muito difícil a gente perdoar o nosso nível evolutivo ainda, por conta do nosso orgulho. Porque a gente se esquece daquilo que Jesus falou. Atire a primeira pedra aquele que nunca errou. A gente nunca se lembra disso quando é ofendido. E que se a gente é ofendido é porque já ofendeu, em muitas ocasiões. E aí eu lembrei da história que está no livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, Nas Fronteiras da Loucura, capítulo 21. O espírito é o Manuel Filomeno de Miranda. Essa história se passa no Carnaval do Rio de Janeiro. E a gente lá vai ter um exemplo contrário desse, né, que é do caso do Alfredo. Uma moça no carnaval, ela saiu para dar passe numa senhorinha que ela sabia que a senhorinha morava sozinha, e ela faz as orações, ela era espírita, ela faz as orações dela, e ela vai ajudar essa senhora, porque ela sabia que a senhora estava enferma. Quando ela volta para casa, ela é encurralada por alguns rapazes. E ela começa a rezar, e doutor Bezerra, que também trabalha nesse período do carnaval no Rio de Janeiro, vai acudi-la. E ele, quando chega, né, o que ele faz? Ele não consegue atuar diretamente sobre os rapazes, ele intui, olha as coisas quando tem que acontecer, não é? Ele intui
uns policiais que estavam dentro de um carro policial a entrarem numa rua que eles não estavam acostumados a entrar, mas o motorista falou, não, vamos por aqui. Quando eles entram na rua, é aquelas intuições que a gente tem, não é? Eles entram na rua, a moça está sendo perseguida. E aí, quando a polícia chega, eles tentam fugir, mas a polícia pega os 3. E aí, vai todo mundo para a delegacia, e ela resolve não dar queixa deles, porque ela fala assim, eles são jovens, se eu der queixa eu posso acabar com a vida deles, eles estão sob efeito de álcool, é carnaval, todo mundo fica meio perturbado. E aí doutor Bezerra fala, né, para o Manuel Filomeno de Miranda, que ela tinha dívidas na área sexual, ela tinha dívidas do passado, não dessa encarnação. Tanto que ela teve que passar, vamos dizer assim, pelo susto de ser, não é, abusada. Só que com essa atitude dela ter perdoado eles, porque ela perdoou, ela viu que eles eram rapazes, estavam bêbados, e se ela denunciasse, podia acabar com a vida deles. Aí doutor Bezerra diz, pelo fato dela ter perdoado eles, aquela dívida estava quitada. Porque ela, né, perdoou. Então, e é isso que está no Pai Nosso, não é? Pai, perdoa as nossas dívidas na medida em que também a gente perdoe aqueles que nos ofendem, né? Então, é para a gente meditar. Porque fácil não é. Não é a gente perdoar quando a gente é magoado, quando a gente é caluniado, quando a gente é agredido, mas a gente tem que tentar amadurecer essa mensagem de Jesus, porque aqui na Terra não tem ninguém injustiçado. A gente vai sofrer calúnia, vai sofrer, mas a gente, se passa por isso, é porque de alguma maneira merece, no sentido de é uma lição que foi deixada de ser feita e agora precisa ser feita. O nosso amigo Alfredo, ele não tomou a atitude dessa jovem do livro. Aí olha o que ele diz, vou repetir. O infeliz, em face da morte, o ex-sócio, confessou o crime odioso, pedindo um perdão que infelizmente não pude conceder. Então, ele bota infelizmente, porque se ele tivesse perdoado, a coisa, ele ia ficar diferente, a entrada dele no mundo espiritual. Ia ficar diferente. Porque ele não perdoou. Por isso que eles, infelizmente, eu não pude dar. O caluniador, no caso, ele ter falado, foi bom para ele enquanto encarnado. Porque no plano espiritual tem casos, tá? Casos, que ele pode estar, agora não sei a intenção, o Espírito diz o seguinte, tudo vale a intenção. Se ele está pedindo esse perdão do Alfredo com a intenção de ir para o céu, na crença dele, isso é uma coisa. Agora, se ele está pedindo perdão porque realmente se arrependeu, aí é diferente a entrada dele no mundo espiritual. Né? Mas o perdão é bom para quem perdoa. Perdoa. Não, eu falei, quem vai entrar ruim no mundo espiritual é o Alfredo. É o Alfredo, porque isso. Ele não perdoou. O que a Teresa está falando, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai os nossos inimigos. Allan Kardec coloca assim, olha, que ele fala do dizer de Jesus, que Jesus pedindo a gente para amar o vosso próximo e odiar os vossos... Aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos, que era a lei antiga de Moisés, não é de Deus. E ele continua, aí ele fala assim, eu porém vos digo, amais vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Né? Aí Kardec vai comentando e num trecho assim ele fala assim, olha, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Porque a gente lendo aqui a história do Alfredo também não ia perdoar, não. É muito ruim, difícil a situação dessa aqui. Muito difícil, complicado. Não adianta a gente tentar se iludir. Né? Se algum ouvinte perdoaria, desculpa, mas a maioria de nós eu acho que não. Aí Kardec continua. Na diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos, porque os fluidos é a emanação dos nossos pensamentos, como a gente está ainda.
O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve no agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Aí ele continua: amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração assim ao amigo como ao inimigo, ao mesmo lugar, uma vez que a pobreza de linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento. A razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Então o Kardec está falando, não dá para ter o mesmo sentimento do amigo para o inimigo, no nosso nível evolutivo, não dá, né? Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condição o mal que nos causem. Então, se o Alfredo tivesse perdoado sem pensamento oculto, mesmo assim, ele não se sentiria bem ainda do lado do caluniador, que o nome é até Paulo. Isso ao nosso nível evolutivo. Olha, relatando bem, ao nosso nível evolutivo. Nós não estamos no patamar de um Francisco de Assis, de um Gesiel, de uma Lívia. Ela não ficou com raiva de uma Célia, de uma Alcione. Como diz a gente lá no centro, Marco Aurélio gosta de falar, eles estão lá na ponta da prateleira de cima, da cristaleira, da prateleira. Nós estamos nem no pé da prateleira ainda. Não é assim. Mas, como Jesus veio ensinar e a doutrina espírita veio nos esclarecer melhor, tanto que é o Consolador, que vai ficar conosco para sempre, é para nós aprendermos. E se é para aprender, é para tentar fazer. Aí porque não é para deixar para a próxima. Essa próxima já tá muitas próximas já se foram, né? É para a gente tentar, mas também não é para se iludir. Ao mesmo tempo de se iludir que não consegue, que não vai conseguir, mas também tentar, mas também não se iludir que já é bonzinho, porque nós não somos. Que ela veio esclarecer isso. É como diz Paulo Renato: não nos iludamos com virtudes que ainda não possuímos, né? Vamos continuar mais um pouquinho. Transformei-me desde então num louco irremediável. Ele já enlouqueceu no corpo. Coitado, meu Deus. Cansado, envelhecido, procurei a propriedade rural dos sogros, tentando reparar de alguma sorte a injustiça. Mas a morte não me deu ensejo e voltei para a esfera dos desencarnados em tristes condições espirituais. Porque se ele tivesse perdoado, né, ele chegaria no mundo espiritual não só como algoz, mas também como vítima desse caluniador, né, desse sócio caluniador. Mas, infelizmente, ele não conseguiu, ele guardou, como ele mesmo diz, ele enlouqueceu de ódio. Não é? Porque se ele não perdoou é porque ele estava com raiva da pessoa. Então ele enlouqueceu de ódio. E ele chegou ao mundo espiritual em tristes condições. A doutrina espírita veio nos esclarecer sobre a vida, né? Provar a continuidade da vida e nos esclarecer como a gente deve proceder. E lendo isso aqui, nós sempre, assim, vem um ensinamento para nós, que a gente anotou aqui. Toda vez o ensinamento que a gente vai fazer, outra coisa, o ensinamento vem. Toda vez que nós observarmos hoje em nossa família uma situação dessas, nós temos que treinar, ao invés da raiva com o caluniador, com aquele que tá transgredindo a lei, né, tudo mais, em vez de ter raiva dele, que a gente tenha pena. Porque olha o que vai acontecer com o Alfredo, olha como é que ele está, enlouqueceu. Ele desencarnou enlouquecido. Aí é um estágio desde
Então, ele conseguiu se reequilibrar no plano espiritual, graças a Deus. Mas nem todo mundo consegue, não é assim não. Nem todo mundo tem o reequilíbrio. Custou, mas nem todo mundo faz, não consegue não. Se reerguer, reequilibrar, que eu que digo é reerguer, se reequilibrar. Nem todo mundo, gente, consegue. Os livros estão aí mostrando para nós. Aí tem aquelas reencarnações expiatórias dolorosas, já desde a infância. A gente vê aquelas crianças sofridas desde pequeno por alguma moléstia, alguma coisa, uma família às vezes conturbada, a gente vê isso de corriqueiramente, são esses espíritos. Então, quando alguém fizer alguma coisa assim, a gente treina quando vê acontecer com os outros, para quando acontecer na nossa família, a gente treine, em vez da raiva, a raiva vai acontecer, porque é muito difícil, a gente não tem uns 5 minutinhos de raiva de vez em quando, né? É complicado. Mas a gente não alimentar essa raiva, é aquilo que a gente alimenta dentro da gente, né? Que tem aquela história, né? O que você tem dentro de você que você alimenta. É aquilo que a gente alimenta, não alimentar, a gente raciocinar com a doutrina espírita, que é um espírito eterno, que ele vai ter que colher aquilo que ele está plantando, que é o caso do Alfredo aqui. E agora a gente está colhendo o que plantou. Exatamente. E a gente, e outra muito bom, se nós estamos passando por alguma calúnia, por alguma perseguição, sem motivo, nessa encarnação. Tem que sempre que botar isso, raciocinar. Eu, particularmente, faço isso o tempo todo. É nessa encarnação. Mesmo assim, às vezes eu tenho uma raivinha, né? Porque também é difícil. Não vou aqui me botar de anjo que estou longe disso. Meu Deus, muito. Então, mas a gente não pode alimentar isso, que é o caso aqui do Alfredo. Olha como é que ele está. Ele está enlouquecido. E imagina, ele não relata aqui o que ele falou para os filhos. E aí? Separou o filho da mãe? Uma época dessa, a mulher voltar para casa com uma calúnia dessa, lá para o interior, tanto que ele fala que é no interior, eu acho que imagina. Ela é fazendeiro. Então, imagina a situação, o pai e a mãe dela, os irmãos, todo mundo em volta, os vizinhos, talvez uma alma boa lá, sempre tem uma alma boa para compreender e tal, né? Um anjo encarnado, Deus sempre manda. Mas imagina a situação dessa mulher. E ela não passou por isso por acaso. Também tem isso. A gente tem que pensar nisso, né? Então, então, também tem essa situação, mas a gente tem sempre que treinar isso. E descer essa mensagem aqui. Mas a gente só se era missionário, que assim, não relata que não abrange mais, não aumenta mais a história, mas pelo que está aqui. Então, que nós tenhamos sempre isso em mente. Somos espíritos eternos, reencarnados, altamente endividados, num planeta de expiações e provas. Muito mais expiação do que prova. Vemos aí os relatos da violência na mídia o tempo todo, que sempre ocorreram, só que agora em maior número e chega automático na nossa casa o acontecimento, né? Então, ao mesmo tempo. Então, são expiações que sempre ocorreram na Terra e vão continuar ocorrendo até que o planeta se transforme numa casa de espíritos regenerados. Por isso é que a Joana falava para o Divaldo, meu filho, procure desencarnar numa hora boa. Na hora boa. Aí ele perguntou, mas que hora boa é essa, meu Deus? Que é a hora boa, que é bom morrer nessa hora. É a hora que você está em paz, que você está equilibrado, que você não está com raiva e não está brigando. Porque se a gente desencarna com raiva, brigando, não é? Desequilibrado, a gente vai despertar no mundo espiritual do mesmo jeito. A morte, ela não muda ninguém, ela não muda o estado da pessoa de uma hora para outra, não é? A gente imagina quanto tempo esse nosso amigo aqui, ele deve ter levado para se reerguer no mundo espiritual, não é? Mas então chegamos ao fim do nosso programa, agradecendo a todos pela companhia, desejando a todos muita paz e lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 17 do livro Os Mensageiros. Obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.